gente! Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo finalmente! Mães conectadas! Bora lá! Vou chamar minha coleguinha. Coleguinha Marcela Silva. Simbora! Vamos lá para a gente convidar a nossa convidada Super Mega Master Blaster especial. Estamos muito contentes, muito felizes. Eu espero que seja uma live muito bacana, muito produtiva para quem estiver com a gente. E para quem não puder estar com a gente nessa live, nós iremos salvá-la e iremos subir para o YouTube. Então ela vai ficar gravadinha lá no YouTube para todo mundo depois dar um pulinho, curtir, compartilhar com alguma mamãe que esteja precisando muito de uma ajuda com as crianças, né? Então vai ser muito, muito, muito legal. Estou esperando minha coleguinha para a gente convidar a nossa especialista Nanda. Deixa eu ver aqui com a minha coleguinha aqui. Marcela Silva. Gente, estamos muito animadas com muita coisa que vem acontecendo aqui no Mães Conectadas. Estamos trabalhando muito, é um projeto novo, nós lançamos ele lá no evento Influência Cash, foi sensacional, estamos trabalhando ainda muito nele, ele é bebê, então tem muita coisa ainda para vir, para mostrar para vocês. Né? Estamos assim muito contentes com o que está no forno também, está chegando muita coisa legal e a gente vai mostrar para vocês ao longo dos próximos dias. Nós vamos apresentar aqui muita coisa legal para você. Minha coleguinha já deu um oi aqui, ó. Então bora lá, coleguinha. Eita. Vamos lá. Convidei, Má. Convidei. Bora. Uhul! Entrou! Consegui! E aí, amiga? Preparada? Preparada. E você? Preparada? Nervosa. Mas bora! Amiga, até parece que você não sabe fazer isso, meu. Força na peruca. Ah, mas hoje é especial, né, amiga? Diferente. Hoje a gente tem uma convidada super especial, né? E eu vi que ela já tá online. Aí já tá esperando a gente. Exatamente. Eu vou convidar ela agora para entrar com a gente, então. Deixa eu falar uma coisa. Se vocês escutarem o neném chorando, gente, ela tá ali quietinha. Daqui a pouco pode ser que ela corte. Porque já vamos falar do sono hoje. Hoje, exclusivamente, ela não deixou a mamãe aqui dormir. E ela agora está dormindo. Mas passou a noite resmungando. E ninguém dormiu aqui em casa. Então, aproveitando, já que vamos falar com uma mega especialista aí sobre sono infantil, já vou tirar umas dúvidas com ela de como fazer a Laurinha dormir, gente. Porque, olha, eu passei a noite acordada. Eu tô aqui assim, tipo, vamos, só vai. Deixa eu rolar. Eu entendo, amiga. O Theo deu uma resmungada brava também essa madrugada. E foi complicado. E fica naquele né? Mas estamos aí, É esse nhenhenhê mesmo, é esse daí. Esse Força na peruca. Bora lá. Vamos convidar, então, a nossa especialista para a gente bater um papo legal com ela e nos ajudar, né? Uhul, por favor, salve as mamães aqui, por favor. Bora, mandei! Fernanda, Nanda Benatti. Bora? Bora! Já mandei, agora é só esperar ela entrar. Eita! Oi! Tudo jóia. E vocês, meninas? Tô só escutando o papo de vocês aí. Estamos muito bem, muito felizes que você aceitou o nosso convite. Como eu falei, estávamos falando aqui para a galera,
O nosso projeto é bebê, nasceu há pouco tempo, então ele está engatinhando, nem engatinhando ainda, porque nasceu, né? Tá ali no processo e a gente está trabalhando muito nele, então é uma alegria muito grande e assim, a sua confiança no nosso trabalho, poder participar dessa parceria com a gente é muito legal. Estamos muito felizes. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, meninas. Bem-vinda, bem-vinda. A nossa casa, a nossa nova casa, né, Rê? Nosso cantinho aqui que acabou de nascer. Nosso filho. Isso aí, muito legal, gente, o projeto de vocês. Espero que dê muito certo, tá bom? Desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. E espero contribuir aí nessa live, né? Que acabou sendo uma live que eu possa aí contribuir com o público, com as mamães que seguem vocês, tá bom? A gente agradece. Então, se apresenta aí pra galera. Tem muita gente que te conhece, né? O seu perfil é ótimo, assim, ajuda demais. Aí, as mamães que estão entrando agora, que não conhecem o seu trabalho, se apresenta aí para elas, né? Quem é a Fernanda, o seu projeto, para que elas conheçam um pouquinho e a gente possa depois tirar a casquinha das perguntas. Sim. Eu sou Nanda Benatti, sou especialista em sono infantil. Eu resido aqui na Califórnia, Estados Unidos, mas sou de São Paulo, no Brasil. E, legal. Na verdade, gente, eu sou formada em educação física, né? Eu trabalhei por aproximadamente 20 anos como personal trainer. Eu era especializada em grupos especiais, reabilitação cardíaca, cuidava dos velhinhos, né? E é isso. Aí a minha filha nasceu, né? Aí a minha filha nasceu, a Alice tem 5 anos hoje, e ela não dormia nada. Ela simplesmente não dormia. Né? E assim, como a maioria, né? Há 5 anos atrás, a gente não tinha muito conhecimento sobre sono. Era um pouco diferente. Hoje tá, né? A gente tem a internet e Instagrams, né? Muitas pessoas falando sobre sono, mas antigamente não tinha. Então, quando eu estava gestante, que é uma coisa que acontece muito, eu pensei muito no enxoval, lindo, maravilhoso, quarto perfeito, né? Belo. Ainda mais morando aqui. Já viu, né? Tudo que precisa e não precisa, tinha no quarto da Alice. Estudei um pouquinho sobre amamentação, né? Eu tinha algumas dúvidas e tal. E estudei muito sobre o parto. Que eu falei, meu Deus, eu sou do Brasil, né? Qual que é o parto no Brasil? Normalmente é cesárea. Então, eu tinha uma cabeça de cesárea. E aqui, gente, é parto normal. Não tem cesárea. Cesárea é só se você estiver morrendo. Entendeu? Não tem essa de agendar cesárea. Não existe isso. A não ser que a mãe tenha algum risco. Então, aqui é parto normal. Aí eu falei, meu Deus, parto normal? Não, pelo amor de Deus. Comecei a estudar. E aí, gente, é o seguinte, a Liz nasceu, parto normal, perfeito, sem problema nenhum. O problema começou a partir do momento que eu cheguei da maternidade em casa. Né? O que eu faço agora? E agora? É né? a pergunta bem de linda, toda mãe. maravilhosa ali no Bebê Conforto. Olhei pra cara do meu marido e agora? E aí, gente, ela nasceu dia 28 de dezembro, né? Então, nossa, tem um dia 27 de dezembro. Ai, meu Deus, ó. Olha só, assim, ninguém trabalha, tal, e todo mundo, né, curtindo Réveillon, tal. Não é igual no Brasil aqui, né, que é bem mais tranquilo, mas eu não tinha ninguém ali, não tinha ninguém, né? E aí, o que aconteceu, gente? O que acontece quando o bebê nasce? Tem 2 padrões de bebê recém-nascido. Aquele que hiberna as primeiras 48 horas. Ou seja, no hospital é uma bênção. Você fala, nossa, ele dorme muito, que delícia. Não significa nada. E tem aquele bebê que não dorme, né? Então a Liz era o primeiro. Ela hibernou no hospital. Então, normal pra mim. Chegou em casa, aqui, ó. Acordou pra vida. E não dormia mais. Enfim, desespero, não tinha rede de apoio, só eu e meu marido. E meu marido, ele viaja muito. Então, sem família aqui, sem ninguém. Eu não tinha nem amigos ainda. Quando eu tinha conhecidos, né? Então, assim, a privação de sono, gente. Privação de sono, ela acaba com qualquer pessoa. Sim. Né? Ela acaba com qualquer pessoa. A privação de sono, inclusive, muita gente não sabe, mas ela é utilizada como método de tortura em alguns países. Nossa. Né? Então, assim, a mãe, as pessoas acham que a mãe não tá certo a mãe não dormir, né? É normal, né? Tranquilo a mãe não dormir. Ai, faz parte, assim mesmo. Faz parte, nem recém-nascido, faz parte. Não
é verdade, tá bom? Posso provar que isso não é verdade. E aí, beleza, eu fiquei desesperada, aí fui procurar ajuda, fui buscar, né? Internet, pelo amor de Deus, socorro, Google, né? Quem nunca? Como fazer o bebê dormir? Todos. Todo mundo. E aí encontrei uma especialista em sono, nem sabia que existia essa profissão. E aí ela me ajudou. No primeiro dia que eu fui aplicando o que ela me ensinou, a Liz já dormiu 5 horas seguidas. Uau. Olha, E aí eu não dormia olhando a babá eletrônica. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Porque eu ia lá, eu via se ela Olha, estava tá respirando. É. Eu peguei um espelhinho e coloquei na frente do nariz dela, assim. Não sei se vocês já viram isso. E aí dá um vaporzinho, né? saber sair aquela, né? Eu não dormia. E aí, enfim, depois disso, essa mesma especialista me convidou para me formar no instituto dela, aqui nos Estados Unidos. Me formei e desde então eu venho aí há aproximadamente 5 anos, quase 5 anos, ajudando aí milhares de famílias ao redor do mundo a dormirem cada vez melhor. E fiz uma outra especialização também, britânica. Enfim, gente, é isso, é basicamente isso, tá? História. Que legal. Fazer acho que uma pergunta que muitas mães devem pensar aí. Qual que é o maior desafio para os pais se trata de estabelecer os horários Cortou. de sono saudável para o bebê? Por exemplo, eu tenho 4 filhas, eu tenho uma de 7, uma de 5 e a Laura que tem 4 meses agora. Quer dizer, vai fazer 4 meses agora. 4 meses. 4 meses. Então, assim, a minha de 11, ela já tá naquela pré-adolescência. Então, ela já quer virar madrugada jogando com a prima, com os amiguinhos, porque estão de férias e não sei o quê. Aí a de 7 quer no mesmo embalo. Aí eu tenho que discutir, desligar a internet, aquela coisa toda. Aí a de 5 ela consegue dormir melhor, porque ela acorda cedo para ir pra escola. Então, ela já tem essa rotina dela de acordar todos os dias, 5h30, 6 horas. Então, das 10 horas da noite, ela já tá capotada. Já apagou. Agora, a bebê tem noite que dá 9 horas da noite, ela começa com resmunga e dorme. E tem noite que ela vai 1 hora, 2 horas, você acorda às 3, vai até às 6 da manhã. Esta noite, por exemplo, foi uma noite que ela resmungou na minha orelha a noite inteira. E eu não consegui dormir. Então, tanto que no início da live eu falei, hoje eu tô tipo assim, só vamos. Sim. Mas olha que interessante, né? Ela tem 4 meses. 4 meses, vai fazer. Quem é minha seguidora que tá aqui já sabe qual o apelido que eu dei para os bebês de 4 meses. Se tiver alguma seguidora minha aqui que sabe o que acontece mais ou menos ali na faixa dos 4 meses, joga aí nos comentários. Quem sabe o apelidinho que eu coloquei nos bebês dessa faixa etária. Por quê, gente? O que acontece por volta dos 4 meses? Muito importante. Olha lá, a Jamile. Giraia. Viram no giraia, tá? Eu coloquei esse apelido carinhoso. Por quê, gente? O que acontece? É uma mudança neurológica no padrão de ciclo de sono. Então, a partir desse momento... Como que é o nome dela? Giraia. Laura. A Laura. O que acontece? O que tá acontecendo com a Laura? Olha lá, a Lana. A gente tem uma comunidade, né? Eu já falo Giraia. A gente tem nossos próprios... nomes, nomenclaturas aqui no nosso grupinho. O que acontece nessa faixa etária? A partir desse momento, o ciclo de sono do bebê deixa de ser o ciclo de sono do recém-nascido para começar a amadurecer e ficar parecido com o do adulto. Tá? Então, antes desse momento, dessa mudança neurológica, o ciclo de sono é mais simples. Né? É como se, falando a grosso modo, era sono leve e profundo. Então, era mais fácil. Né? Às vezes o bebê dorme ali no colo facilmente, dorme na rua, né? Eu coloco ele para dormir, ele faz algumas horas seguidas, tranquilo. Só que a partir desse momento, dessa mudança neurológica, ele passa a ter mais estágios no ciclo de sono. Então é mais difícil para o bebê conseguir aprofundar. Então deixa eu pegar minha assistente aqui. Essa aqui é a Joy, tá? Essa é a Joy. Então, o que acontece quando você coloca a Laura para dormir? Ela vai ficar... Ou então... Ou cabecinha e tal. O sono fica mais agitado, porque ela tem maior dificuldade de voltar para o sono profundo novamente. Né? Então, ela dorme, ela vai passar por vários ciclos, né? Leve, pesado, leve, profundo, leve, profundo. Só que quando ela sai do leve, para entrar no profundo de novo, é difícil para ela. Então ela vai resmungar mais, vai fazer mais barulho, ela vai se mexer mais,
porque Sim. provavelmente ela também está aprendendo a virar, Sim. né? Então junta tudo. E ela está mais alerta, ou seja, ela não... Qualquer coisinha ela já... Isso. Né? Ainda mais que Isso. tem irmãzinha, pronto. Isso. Ela vai ficar... Ela quer ficar Ouviu a voz, já ligadona. É. É? É só eu ouviu a falar voz assim do pra ela assim. irmão, já era, né? Eu falo, às vezes, todo dia de manhã eu faço bom dia com ela. Se eu falar assim, bom dia, pessoal, pronto, ela acorda, ela desperta, ela abre o olho. Onde ela estiver, ela volta pro Isso. celular. É assim, ela já sabe. Então, e a criança tá mais alerta. Então, ela vai ficar mais alerta nessas trocas de ciclo de sono. Então, ela provavelmente vai precisar de mais ajuda. Né? E aí Tá. tem alguns sintomas nessa fase, que é a criança às vezes luta mais para fazer soneca, chora quando tá entrando, já ela vê você chegando perto do quarto, ela já começa a chorar, porque ela sabe que você vai colocar ela para dormir. Né? O sono fica mais agitado noturno, às vezes ela pode demorar mais para conseguir adormecer. Entende? Então, é uma fase, né, que é conhecida como regressão dos 4 meses, mas ela não dura para sempre. Mas é uma mudança, significa que a Laura está crescendo. Né? Provavelmente você esqueceu, mas aconteceu com as outras também. É que cada uma demonstra de uma forma. Né? Deus é tão maravilhoso que ele faz a gente esquecer e a gente tem mais filhos, entendeu? A gente esquece a dor da raça, esquece a dor do parto, esquece tudo. Esquece tudo, tá? Aí a gente fica com o quê? Com as coisas boas, né? Por isso que a gente tem mais bebês, né? Porque e é uma fase que ela é passageira, tá? Mas o mais importante é você manter o máximo possível a consistência com a rotina da sua bebê. Então é muito importante ter um horário previsível para começar o dia. Muito importante. Muito importante ela fazer pelo menos 3 sonecas durante o dia. Tá? Não precisa ser soneca longa, tal, mas pelo menos que ela tenha 3 pausas durante o dia. Por quê? Se ela não tiver essas pausas, ela vai ficar ainda mais agitada. Fica. Os dias que ela não dorme à tarde, ela fica irritada, ela fica enjoada, ela chora mais, ela fica mais agitada mesmo. Hoje ela conseguiu dormir. Eu tô aqui, ela tá dormindo no bercinho ali. Hoje ela já dormiu bem melhor. Já é a segunda soneca dela hoje. Ótimo, perfeito. Então depois ela vai fazer mais uma no finalzinho da tarde. Né, para equilibrar o dia dela. É muito importante. Quanto menor o bebê, mais sonecas ele precisa fazer. Com essa idade, seria pelo menos 3. Para você garantir que ela não vai muito cansada para o sono noturno. Porque se ela for cansada para o sono noturno, piorou. Né? Você não vai querer a Laura na regressão e cansada. Aí ele virar. Aí é 2.0. Girar é completo. Girar é completo. Vira no girar completamente. E aí, o que pode acontecer também quando o bebê está muito cansado? Aquele despertar prolongado na madrugada. Sabe quando o bebê acorda? Aí você faz tudo. Você dá mamar, você dá estrela, você vira cambalhota. Você faz tudo. É que eles não dormem. Ela fica ali, ó, na sua cara, assim, ó. Tudo bom? Uma luzinha. Apaga lume. Ela não dorme, né? Porque ela tá cheia de estresse no corpinho dela. Né? E o estresse, ele age como se fosse energético. Sabe aquele Red Bull? Como se tivesse dado um Red Bull pra criança. Ela vai ficar agitada, acordada, ligada no 220. Exatamente. O girar ia no 220. Sim, desculpa. Por exemplo, exceto por exemplo, durante o dia, a criança não consegue dormir um pouco mais de 3 vezes, por exemplo. Isso além disso, tem outras causas que ocasionam esses distúrbios do sono? Tem alguma outra coisa que a gente às vezes não percebeu, né? Não tem essa noção de que causa esse distúrbio do sono da criança durante o dia, até mesmo durante a noite, e que causa coisas piores no futuro mesmo, pode vir a ocasionar, além do sono, qualquer outra coisa da criança pode atrapalhar o desenvolvimento dela? Sim. Então, o que acontece é o seguinte, existem inúmeros distúrbios de sono, né? E o distúrbio de sono nem sempre é algo maligno ou ruim, né? A criança pode ter um distúrbio de sono, pois ela está passando por uma fase de desenvolvimento, por exemplo, que nem a Laura. É um distúrbio de sono que ela está passando agora. É um distúrbio de sono, porque conturba o sono, não significa que é algo negativo. Sim. Né? Existem uma fase. É uma fase, exatamente. Mas é muito importante a gente ter consciência do ambiente onde essa criança está inserida.
Por exemplo, crianças que são muito estimuladas durante o dia, elas podem ter mais dificuldade de dormir, né? Um ambiente, por exemplo, um quartinho com muita coisa, né? Com móvel, por exemplo, móvel. O móvel é muito legal quando a criança está acordada, né? Agora, se tem um bercinho com móvel, por exemplo, pode fazer com que essa criança não consiga dormir sonecas longas, por exemplo, né? Porque o que acontece? Quando ela está dormindo, muitas vezes ela vai fazer 40 minutos e ela vai ter um micro despertar. Se ela tem esse micro despertar, abre o olho e vê, ela não consegue voltar a dormir. Né? Então, o ambiente de sono é muito importante. Que seja fresco, que não tenha muita distração, né? E que não tenha muito barulho. Barulho pode fazer com que a criança acorde também. Né? Mas quando eu falo muito barulho, é realmente muito barulho. Não é uma casa normal acontecendo. Né? E por isso que eu recomendo bastante o ruído branco. Não sei se vocês sabem o que é ruído branco. Uso muito. Uso muito Usa, né? pra ela. Ainda mais você que tem mais filhos, é muito importante o ruído branco, senão a Laura não dorme. Exatamente. Né? Outra coisa que atrapalha muito é telas. Né? Telas atrapalham muito o sono. Demais. Né? Luzes em excesso atrapalham muito o sono, principalmente noturno. Entende? Então, o ambiente, né? Então, é importante fazer a higiene do sono. O que é a higiene do sono? É tirar tudo que pode impactar e dificultar o sono para a criança. Mas aí você fala esse processo, né? Essa higiene no horário para ela ir dormir próximo, por exemplo, para ela ir dormir, ou você diz durante o dia, assim, um contexto, com tudo, na verdade, né? De dia também. Então, por exemplo, quando ela vai fazer a soneca, é importante que uns 5, 10 minutos antes você faça a higiene do sono. Por exemplo, se ela tá lá na sala, tá? As irmãs estão brincando, assistindo TV, não sei o que, e ela tá lá, no tapetinho, sei lá, toda. Aí, deu o horário da soneca. Você pega ela e leva pra soneca, ela pode ter muita dificuldade de adormecer. Porque ela não teve um momento de transição para o sono. Esse né? preparatório, né? Preparatório, exatamente. Porque pra gente conseguir dormir, o que a gente precisa fazer primeiro? Relaxar. Sim. Eu não consigo, por exemplo, eu vou numa festa de casamento, tô lá, vamos dormir. Não, como que eu fico quando eu tô na cama depois de uma festa de casamento? Nossa, parece uma caixa, né? Música, o vestido, quem eu conversei, como que foi. E o bebê, gente, a partir do momento que ele abriu o olho, 4 meses, abriu o olho já é uma festa de casamento pra ela. Sério? Entendeu? Tudo pra ela é muito legal. E agora que ela tá enxergando melhor, nossa, minha irmã correndo. Minha irmã consegue correr. Nossa, minha irmã consegue pegar aquele negócio que um dia eu quero pegar aquele negócio. A criança, ela vai, a cabeça dela é muita coisa. E se eu não faço essa transição para o sono diurno, por exemplo, ela pode demorar para dormir, ela pode fazer uma soneca curta, ela pode ter um sono agitado. Para o sono noturno, é muito importante a higiene do sono. Quantos minutos, assim, ou uma hora, por exemplo, antes do sono? Pelo menos uns 30 minutos. Pelo menos. Tá? A Daiane perguntou aqui. Ele amar, né, Má? É. Nós temos um bebê da mesma idade. Temos um bebê da mesma idade, eu e a Rê. Ai, que legal. 15 dias de diferença um do outro. Tá no Jiraya também? Deixa eu ver aqui, ó. A Daiane, ela tá perguntando aqui, ó. Se eu desligo a luz à noite, meu bebê chora muito. Aí eu tento fazer dormir com a luz acesa. Tem criança que realmente não gosta, né, de estar no escuro, né? A minha de 5 anos, ela é assim, ela não pode, eu tenho que ter uma luz em algum lugar. Tá. Se eu deixar tudo apagado, ela não dorme. Muito interessante vocês falarem sobre esse negócio da luz, né? Com 5 anos, a criança pode ter medo, né? O medo, sentimento medo de escuro, começa a partir de 2 anos. Nossa. Tá? Antes disso, a criança não tem medo, ela não pode ver. Não pode colocar um cachorro assim, ó, na frente do bebê, é capaz do bebê colocar a mão na boca do cachorro. Ele não tem medo. O que o bebê pequenininho, ele absorve? Os cuidadores. Né? Então, por exemplo, muitas vezes tem mãe que tem uma angústia de deixar tudo no escuro. Eu não tô vendo meu bebê. Aí se acontecer alguma coisa. O medo. É inconsciente. E não tem problema. Ó, tá vendo essa luzinha aqui, ó? Tá vendo? Uma luzinha fraca. Não atrapalha, não tem problema. Pode deixar, né, no ambiente. Mas o que acontece, gente? A luz, ela impacta na produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Do sono.
E esse hormônio, ele só começa a ser liberado através da escuridão. Então, se tiver luz, não vai ter a melhor produção desse hormônio, né? Então, se tiver que usar uma luz, que seja de cor quente. O que é luz de cor quente? Avermelhada, alaranjada, amarelada. E não luz branca. A luz do celular é a pior de todas, tá? Aquela lanterna. Esquece. Preferência não usar. Por exemplo, a sua filha de 5 anos, você pode colocar uma tomada de quarto de criança, sabe? Aquelas... Eu tenho uma abajuzinho que ela tem vários tons de luz. Então tem a quente e tem a fria. Então eu sempre deixo a quente e no tom mais baixo possível. Perfeito. Que é pra poder... Até a Laura também, ela acalma. Mas assim, quando eu ponho o ruído branco, aí eu coloco essa lanterninha, essa luminária. E aí é uma sensação de calma. Dá aquela sensação de aconchego, de calma. Então ela vai até ela pegar no sono. Perfeito, não tem problema nenhum, tá? Agora, quando é bebezinho, tem que tomar cuidado com isso, para não impactar na produção da melatonina, que na verdade o bebê não tem medo do escuro. O bebê, ele tem medo de ser deixado sozinho. É um pouco diferente. Então, ele associa o escuro com ser deixado sozinho. Entendi. E a minha tem 5 anos também. E eu tenho uma de 5 e um recente que nasceu junto com o Damar. E ela morre de medo do escuro. Tanto que nós montamos o quartinho deles, né? Até me empolguei achando que com a chegada do irmãozinho ela fosse conseguir dormir no quartinho dela mesmo. Nossa, montamos tudo, deixamos tudo perfeito. Mas não tem quem faça ela dormir no quarto dela de jeito nenhum. Porque ela fala que ela tem medo, de monstrinhos, que ela tem medo de... E aí ela inventa diversas coisas, né? Então nós tivemos que arrumar tudo de novo para encaixar assim, né, eles com a gente, né, no quarto com a gente, porque não tem quem faça ela dormir sozinha. Eu deixo um abajuzinho também, mas ela fala que ela morre de medo. Eu tenho muito medo, mamãe. Tadinha. E uma coisa que você pode fazer com ela, Renata, é o spray anti-monstro. Você conhece o spray anti-monstro? Não. Você vai com ela numa lojinha, você vai comprar um frasquinho transparente, você vai colocar água, você pode colocar purpurina, você pode colocar gotinha de óleo essencial. Aí você vai colocar um label ali, como fala, gente? Uma etiqueta escrita spray anti-monstro. O que você vai fazer? Como que é o nome dela? Helena. Helena, filha do céu. Vamos fazer o spray anti-monstro, que é muito legal, que ele vai acabar, porque os monstros não vão entrar aqui em casa. Não vai entrar. Legal. Olha. Vai entrar no mundo dela. Legal. Entendeu? Porque monstro não existe, né? Pois é. A gente vai falando isso com ela, conversando, porque com eles. o nosso perfil, assim, ele é muito lúdico, né? A gente busca muitas coisas divertidas, a gente faz muitas coisas com ela e a gente trabalha bastante essa parte cognitiva também. E só que essa parte, eu, assim, já fiz muitas coisas, já tentei diversas coisas, mas não adianta. Ela, mesmo que eu deixe ela na caminha dela, no quartinho dela, ela sai correndo pra minha cama. Ela sai correndo. Mãe, deixa eu ficar aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Valide o medo dela, né? Tadinha, ela não faz de propósito. Sim. Né? Sim, mas o spray monstro é muito legal. Que vocês vão pegar esse sprayzinho à noite, todo dia. Vocês vão lá embaixo da cama. Vamos ter abre o armário. Os monstros dos quartos, Renata. Acabou, porque aqui não tem como o monstro entrar com esse spray. Que ele é mágico. Entendeu? Legal, vou fazer. E faz com ela. Né? Faz com ela, deixa ela colocar purpurina. Olha, esse daqui é o pozinho mágico que não pode... O monstro, quando vê isso, ele sai correndo. Ele não gosta. Ele não gosta. Entendeu? Faz isso e é legal você... E conversa com ela. Porque se ela tem 5 anos e consegue falar que tem medo e isso aqui, explicar qual que é o monstro, então ela consegue também ter um pensamento lógico. Sim. Que monstro ela é muito desenrolada. Monstro não existe. Os monstros existem? Os monstros não existem. Entendeu? Com 5 anos já dá pra você fazer isso. Se fosse 2 anos, não dava, porque... monstro não vai nem... Não tem essa noção, né? Com 5 já dá, tá bom? Mas esse spray é bem legalzinho. E deixa eu te perguntar, existe diferença entre o sono do bebê novinho e o sono das criancinhas, nenenzinhos um pouquinho mais velhinhos? Tem uma comparação? Existe uma diferença, alguma coisa assim, dessa idade, né? Aquele recém-nascido para os que já têm um aninho e pouquinho, por aí vai. Sim. Então, assim, a gente tem 3 tipos de sono, né? Que é o sono monofásico, que é o sono do recém-nascido, que é dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Tem o sono bifásico, que é quando a criança faz uma soneca, então ele dorme uma vez durante o dia e à noite.
E tem o sono monofásico, que é o igual do adulto, que dorme uma vez só, né? Apesar de que tem alguns adultos que fazem uma sonequinha, né? Mas a gente consegue ter um sono monofásico, né? Uhum. E o que acontece? Como eu falei, né? A diferença de sono entre o recém-nascido e a criança mais velha é o ciclo de sono. Ele vai ficando mais maduro a partir dos 4 meses. Então, ele vai gradualmente amadurecendo. Diz a literatura que por volta dos 9, 10 meses, esse ciclo já está maduro. Então, dura mais tempo, aproximadamente 90 minutos. Antes disso, o ciclo é mais curto. Tá? Então, é basicamente essa a diferença. O recém-nascido, o ciclo é menor. Então, por isso que ele acorda tantas vezes à noite, precisa mamar. Não tem padrão, né? Às vezes faz 4 sonecas, às vezes faz 5, às vezes faz uma. E conforme ele vai crescendo, ele vai amadurecendo esse padrão e vai tendo uma coisa mais previsível. Você consegue entender, né? Esse bebê faz 2 sonecas, esse bebê acorda 1 ou 2 vezes à noite, entende? É mais ou menos essa diferença. E é muito individual. Se você que tem 4, deve ter percebido que cada uma teve o seu jeitinho, né? A de 11 já vai mais horário mesmo, noite só. A de 5 a de 7 às vezes tem um cochilinho da tarde. A de 5, se ela não dorme à tarde, ela fica muito enjoada, fica chatinha. Então ela tem que ter o cochilinho dela. E também assim, se ela não tiver, deu 7, 8 horas da noite, ela já capotou, já foi. A Laura, que dá 9 horas da noite em ponto, a Laura começa a ficar nas resmungo dela lá e vai até ela pegar no sono. Né? Mas é assim, é lei. 9 horas da noite a Laura já começa a querer dormir. Tá. Então, seria interessante a partir dos 4 meses, se você conseguir colocar lá para dormir um pouquinho mais cedo, pode ajudar. Tá. Tá bom? Até mais ou menos 3 meses é ok o bebê dormir 9, 10, até 11 horas. O bebê que dorme e vai bem. A partir dos 4, se for possível, começa a colocar para dormir mais cedo. Mais cedo. O ideal seria entre 7 e 8 horas, se possível. Tem família que não consegue, né? Por conta da dinâmica. Mas se for possível, seria interessante, que a qualidade do sono é outra quando a criança dorme mais cedo. Olha, a minha nunca dormiu, assim, de bebê, ela não dormia à tarde. Ela não conseguia, assim, depois de um aninho mais ou menos, ela não fazia o soninho da tarde, de jeito nenhum, não tinha quem fizesse. E ela ficava acordada, e aí todo mundo falava, nossa, mas como é que pode? Essa menina não dorme. Mas ela dormia super bem, à noite, à madrugada, tranquila. Mas ela nunca fez. E até hoje, eu não consigo fazer ela tirar um cochilinho. Às vezes a gente tá cansado, né? Fizemos uma gravação, alguma coisa e tal. Ela mesma, às vezes, está super exausta, alguma coisa que a gente tenha feito ao longo do dia. Mas ela não deita para dormir de dia. Não tem quem faça. Mas em compensação, quando chega ali umas 8 horas, mais ou menos, ela, ai, mamãe, já tô com sono, tô cansada. Aí ela, vamos rezar, vamos dormir? E aí, tranquilo. Mas ela nunca dormiu à tarde, assim. É o padrão, você vê. Exatamente. A minha filha, por exemplo, ela deixou de fazer soneca muito cedo. Com 2 anos e meio já não fazia mais. Tá sempre aqui, ó. Entendeu? Mas isso não altera o desenvolvimento da criança? Não, então, é muito importante você observar a individualidade. Por exemplo, uma criança de 2 anos e meio que para de fazer soneca, você tem que olhar como que fica o comportamento dela. Lá pelas 5, 6 horas. Ela tá bem? Ou ela já tá louca? Não quer jantar, se joga no chão, não quer tomar banho, entendeu? Porque isso é um sinal de exaustão. Aí as pessoas falam, é birra. Não, ela tá exausta, né? E no meu caso, pra não dormir, né? Precisa dormir. Significa que precisa dormir. Muitas vezes a criança luta para não dormir, mas não significa que ela não precisa dormir. Sim. Se você sair com ela de carro, ela vai capotar no carro. Vai. Com certeza. Entendeu? Ou seja, a necessidade dela tá lá. Ela só não quer, porque nessa fase ela quer o quê? Ela quer explorar, ela quer fazer as coisas. Que dormir? Dormir é perder tempo. É verdade. A Manu e a Helena, 5 anos, as duas, né? Mesma faixa etária. Então, aqui, eu e a Renata, as duas vezes que ela ficou grávida, eu fiquei grávida junto. Então, você, por favor, não fica mais grávida não, tá? Apesar que você pode ficar que eu não fico mais. É que nós somos amigas de infância, nós somos amigas de infância. Então, nós temos, assim, muita coisa, né? Comum, praticamente, pode-se dizer. E a minha primeira nasceu, ela estava grávida. O meu segundo, quando nasceu também, nós engravidamos juntas. E, né, ela é madrinha. E aí nós
praticamente temos muito em comum, muito o que conversar, né? Ai, que bom. É ótimo. Por isso que nasceu o projeto, né? Mães Conectadas, porque a gente quer compartilhar com outras mães muitas coisas, muitas experiências, conversar com especialistas que possam ajudar tanto nós, né, que temos as nossas dificuldades, nossos desafios, e outras mães que também têm essas dificuldades e não conseguem encontrar quem possa ajudar, não tem rede de apoio também. Então, eu acho que esse projeto veio para justamente abrir, né, a ampliarmos essa comunidade de mães que precisam de ajuda, de apoio. E é isso que a gente está procurando e a gente vai procurar proporcionar para elas essa ajuda. Perfeito, né? Perfeito. E aí me fala uma coisa, então no caso a criança em si, ela não tem uma idade específica para dormir a noite inteira? Por exemplo, ela tem uma idade certa ou varia também de criança para criança? Então, olha só que interessante, né? O que os estudos mostram pra gente? Que muitos bebês de 2 meses já conseguem dormir a noite inteira. E aí, calma. As duas até abriu o olho. Me conta essa mágica, por favor. Essa não é a dormir. Né? Mas existem muitos bebês de 2 meses que já dormem a noite inteira. Só que esses especialistas, esses estudos não contam pra gente que a partir dos 4 meses isso pode mudar. Então não significa que a criança começou a dormir a noite inteira, ali com os 2 meses. Tem bebê de 3 meses que dorme 10 horas seguidas, 8 horas seguidas. Só que é esperado que o padrão mude depois. E que a partir desse momento dessa mudança neurológica, esse bebê mantenha pelo menos 1 ou 2 despertares por alguns meses ainda. Né? E quando a gente fala de acordar para mamar, porque o bebê não acorda só para mamar. Os bebês acordam por inúmeras razões. Sim, principalmente né? a fralda, né? Tudo, assim, tudo. É desconforto, é saudade, tá aprendendo uma nova habilidade, ficou meio esquisito ali, precisa de ajuda para voltar a dormir. Ele pode ter fome também, né? Mas despertar por fome, ou seja, o bebê precisa de mamada nutricional noturna a partir de 12 meses. Até 12 meses, desculpa, até 12 meses. Então, depois que esse bebê passou de 1 aninho, nós já acreditamos que esse bebê não precisa de mamada nutricional noturna. Mas não é incomum, não é anormal um bebê de 1 ano, 1 ano e meio querer mamar à noite. Não é anormal. Porque as mães falam, é normal? É normal, porque ele é um bebê, né? E ele vai querer algum conforto. Ou seja, né? E não necessariamente porque ele está com fome. Entende? Né? O peito, por exemplo, o mamar não é só fome, né? É conforto, é aconchego, é voltar Sede, a dormir. Né? Quero a mamãe. Porque a pediatra dele, quando eu levo ele ao pediatra, ela fala, mãe, não me deixe ele dormir mais que 3 horas, porque ele precisa se alimentar, ele tem sede, ele precisa de cuidado de alimentação, não me deixa, pelo amor de Deus. Aí eu falo, tá bom, né? Só que ele não, assim, é muito difícil ele passar do horário. Ele tem esse horário, dele o certinho, né? Às vezes antes, mas até 3 horas ele mesmo desperta sozinho. Vamos lá. Por favor, pelo amor de Deus, nós não vamos acordar um bebê para amamentar. Tá? Não vamos acordar um bebê. A gente tá vendo como a gente aprende com os especialistas? Só acorda o bebê até 28 dias. Ou se esse bebê for prematuro e tiver baixo peso. Caso contrário, deixa ele em paz. Você só vai acordar, tem uma especialista em disquesia, né? A fada do cocô. Que ela fala assim, ó, você só vai acordar o bebê se tiver um ataque zumbi, tá? Não vai mexer. Você não vai mexer, você não mexe, deixa a criança dormir, tá? Agora, durante o dia, é importante que essa criança se alimente a cada, no mínimo, 3 horas. Então, vamos supor, por exemplo, a Laura tá fazendo uma soneca aí. Se começar a dar 3 horas que ela tá sem comer, seria legal você pegá-la, amamentá-la, entende? Não deixar a criança ficar mais de 3 horas durante o dia sem se alimentar. Isso é importante para que ela tenha uma boa noite de sono. Agora, à noite, com essa idade, você não vai mexer. Você deixa Não, pelo amor de Deus, para dormir a noite inteira. Vai, filha, deixa dorme, dormir. Pra mãe poder dormir. Não precisa. Se ela não acordar, você não mexe. Se ela acordar, você pode amamentar, claro. Né? No seu caso também. Mas, entendeu? Isso é muito importante, gente, porque essa é uma mentalidade muito antiga. Ai, vai ter hipoglicemia. Ai, vai morrer. Ai, não vai.
tá bom? Já estamos atualizados em relação a isso. Então, ainda alguns pediatras ainda estão, né? Lá atrás ainda. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, porque senão a gente atrapalha a autorregulação natural do bebê. Esse negócio de ficar pegando para amamentar, você atrapalha o bebê. Tá bom? Maravilha, que bom. Porque o meu, na verdade, ele não é um bebê de chorar, abrir o berreiro e gritar. Ele fica resmungando. Resmunga, resmunga, resmunga. E fala, bom, aí nesse momento, então, eu pego ele, troco a fralda, dou o peito. Aí é automático. Dou o peito, ele, pum. Vamos lá. Olha só que dica importante que eu vou dar aqui para todas as mamães, todo mundo que tá aqui assistindo. Bebezinhos pequenininhos, assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até 6 meses. Eles resmungam muito à noite. Tá? E você, Renata, você faz o quarto compartilhado? Sim. Faz, né? Sim. Nossa, tem o quartinho deles e tem o nosso, mas eles não teve lá. jeito, né? Ficou tudo bem, não tem problemas. O que acontece normalmente quando a gente faz o quarto compartilhado ou a cama compartilhada? Tá tudo escuro e eu só tô escutando meu bebê resmungando. Só que, gente, o sono do bebê, ele não é quieto como o nosso. Quieto, né? Tem gente que ronca, se mexe muito, mas ele não é... Não, ele vai se mexer. E ele vai resmungar, ele vai fazer barulhinho, ele vai dar gritinhos. Nossa, Laura, já fez isso. Eu me assustei com ela gritando no meio da noite. Pois você vai esperar um pouquinho, tá? Porque às vezes tá escuro, você fala, ai, acordou, vou pegar pra mamar. E você está atrapalhando a autonomia natural do bebê. Porque a maioria das vezes ele tá tentando voltar a dormir por conta própria. Então, se eu não der a oportunidade, pelo menos que seja 30 segundos, né? Eu falo pras mães, faz o mantra. Fulaninho volta a dormir, fulaninho volta a dormir, fulaninho volta a dormir. Nem se mexe, faz a egípcia, sabe? Fica assim, ó. Eu falo pras meninas aqui, não respira. Isso, nem respira, ó. Porque muitas vezes o bebê volta a dormir e você não teve que ir lá, pegar, amamentar, colocar pra rotar e voltar pra dormir. Nem sempre é necessidade de ajuda. Ele às vezes está tentando sozinho, porque nessa de aprofundar o sono de novo, gente, nessa fase dos 4 meses, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Você dar a oportunidade, você vai dar a oportunidade. Você vai contar até... Lembra aquela música Faroeste Caboclo? Sim. Canta na sua cabeça aquela música, porque ela é longa, né? É longa, né? Aí ele dorme. E aí tem outra questão, né? Tem a outra que tá no quarto também. Aí você fica com medo de acordar ela. É, verdade. Né? Verdade. Então, pelo menos 30 segundos, sabe? Ó, respira, vamos dar oportunidade. Não voltou? Aí eu pego meu bebê. Primeiro eu checo a fralda, eu checo a temperatura. Que muitas vezes não é a necessidade de mamar que ele tá fazendo aquele resmungo. Entende? Sim. Né? Por exemplo, o bebê de 4 meses, às vezes pode acordar de hora em hora. Será que de hora em hora esse bebê precisa ser amamentado? Sim. Ou será que esse bebê só quer ajuda pra voltar a dormir? Ou será que se eu desse um tapinha no bumbum, né? Não vou dormir sozinha. Muitas vezes a Laura volta assim. Perfeito, você vai fazer isso primeiro. A gente vai passar por etapas. Eu não vou já pegar e colocar. Porque o que eu quero pro meu bebê? Que ele durma. Então eu vou sempre, o meu comportamento vai direcionar para que ele continue dormindo. Né? É lógico que eu vou amamentar um bebê de 4 meses. Se ela tiver, né? Você vai pegar, ele vai amamentar se precisar. Mas antes, vamos primeiro dar oportunidade. Segundo, eu vou tentar ajudar a voltar a dormir ali. Pra ver. Eu vou tentar. Que vai que volta. Aí, ó. Nossa, ganhei ali que uns 10 minutos. Ela acordou e a Rai tá com ela ali, só deu tapinha, tá dormindo de novo. Tá vendo? É isso que o bebê às vezes precisa. E a gente vai na ânsia de resolver, né? Geralmente quando... É que vocês não são mães de primeira viagem, mas quando é um bebezinho... Desespero. Eu preciso resolver. Eu preciso ajudar meu bebê. Eu preciso... E aí a gente tá atrapalhando. Então, ó. Respira. Se der pra colocar um copo d'água, deixa ali. Dá o tempo de você tomar o copo d'água. Né? Dá um tempinho. Dá um tempinho. Às vezes, quando o bebê tá em outro quarto, é o tempo de você, sei lá, olha, babá, tá resmungando ainda, vou tomar uma água, vou me preparar. Tem mãe que às vezes chega na porta do quarto, o bebê volta a dormir. Parou. Então, entendeu? Eu vou linkar uma pergunta com essa que você tá falando, que eu achei muito interessante. Até uma das seguidoras tinha conversado comigo a respeito, né, quando nós começamos a falar que íamos ter essa live com você.
Eu até anotei que era para eu não esquecer. Tem uma pergunta, basicamente, que eu linkei. O que você acha, assim, a sua visão em relação a essa técnica que eles utilizam muito? Eu acredito que é até nos Estados Unidos, que se chama, acho que cry it out, alguma coisa assim, Cry it que out. deixar o bebê dormir, né, chorar, na verdade, deixar o bebê chorar no quarto. Aí ela me Vamos lá. falou, nossa, eu queria muito perguntar pra ela, e tá, falei, então entra na live, né? Pelo visto ela não entrou. Mas fala pra gente, assim, qual que é a sua visão em relação a essa técnica, Tá. assim, é correta? Isso atrapalha o desenvolvimento da criança? Ou até que ponto? O que você acha sobre isso, sobre essa técnica aí? Perfeita essa pergunta, né? Por quê? Essa é uma técnica muito difundida aqui nos Estados Unidos, tá? Vamos começar já falando que eu não recomendo de forma alguma, tá? Por quê? E por quê? Primeiro vamos falar por que os especialistas que trabalham e difundem essa técnica gostam tanto e recomendam. Porque eles, segundo eles, em 3 noites seu bebê vai estar dormindo, tá? Seu bebê vai estar dormindo. Mas o que acontece? Como que é o cry it out? Você simplesmente dá um beijo, boa noite, meu amor, deixa ele lá, sai do quarto e fecha a porta. Agora, você olhar pela perspectiva de um bebê, seu bebê quando nasce, ele nasce andando? Não, Ele nasce falando? não. De jeito Então, nenhum, né? dá até um negócio na minha garganta, assim, de imaginar um bebê sendo deixado no berço, no Esgoelando escuro, de chorar lá sozinho. ninguém Ai, vem. gente, acho que Ninguém não conseguiria, não. E ninguém vem. Ninguém vem me ajudar. Tipo assim, ele Tipo, não ele tá consegue. fazendo um socorro ali. E tem a criança, quando ela entra naquele você estágio nem de via. choro ali mesmo, ela não consegue se controlar sozinha, né? Não tem Existe uma como. coisa chamada autorregulação. Autorregulação é conseguir se acalmar. Nós adultos conseguimos. Nem sempre. Mas nós já temos essa capacidade. Nós já temos todas as ferramentas para conseguir fazer isso. O bebê não tem. Ele precisa de um corregulador, que seria um adulto, para ajudar esse bebê. Ele não faz sozinho. Ele precisa de alguém com ele para que ele consiga, então, se regular, certo? E essa capacidade, ela vai se desenvolvendo conforme o bebê cresce e conforme esse adulto amoroso se apega a ele e ele vai conseguindo, né, criar isso daí, desenvolver isso daí. Então, os bebês, eles não têm essa capacidade de autorregulação. Então, por que eles param de chorar e a técnica funciona? Porque eles desistem. Tá? Mas é um desiste de exaustão. E ele desiste também porque, assim, ele chorou, ninguém veio. Então, o que ele aprendeu, na verdade? Que não adianta chorar, porque ninguém vai vir. E aí, eles acham lindo isso. Cara, eu acho isso horrível. Eu não quero que minha filha chore. Ela aprenda que ela não pode contar comigo. Eu não vou aparecer. E aí, o que essas pessoas se utilizam? Elas se utilizam de evidências que foram criadas, que foram muito mal feitas. Inclusive, eu ensino isso na minha certificação, que eu formo profissionais de sono. E eu ensino como esses estudos foram feitos. Eles foram muito mal feitos. Então, essas pessoas que falam que esses métodos são maravilhosos, que não faz mal para o bebê, elas se utilizam dessas evidências, que foram muito mal feitas. É um absurdo, né? E o que eu acho mais absurdo é você se valer de evidência científica para justificar você abandonar seu filho chorando. Gente, eu não preciso de evidência para mostrar para mim que eu preciso ajudar meu bebê que tá chorando, pedindo minha ajuda. Então, não recomendo, tá? Não recomendo. Aqui é muito difundido, mas a cultura americana é um pouco diferente, né? Da cultura brasileira. Não são todos os americanos também. É uma parte das pessoas que acha normal. E o que a gente vê, né, é que, assim, a que ponto essa criança não vai ter problemas no futuro? Será que essa criança vai confiar nas pessoas? Será que essa criança vai ser um adolescente que vai desabafar com os pais? Verdade. Ela Isso, sabe então, acaba impactando no futuro dela, né? No desenvolvimento dela, até social, né? Relacionamento, exatamente. Essa criança, ela tá aprendendo que ela não pode contar com os pais quando ela precisa. Desculpa quem fala que não. O que essa criança tá aprendendo, gente? Pelo amor de Deus. Verdade. Ela tá chorando, se esgoelando. Então, não recomendo, tá? De forma alguma. Existe uma outra técnica que falam que é menos, que é mais suave, que não é, que chama espera progressiva. Existem vários nomes, né? Mas o mais conhecido é espera progressiva, que é o quê? Você deixa seu bebê lá. Aí você marca no relógio. Tem o tempo, que você vai seguindo os tempos. Quer dizer, você não segue a sua intuição. Você segue uma tabela.
Uhum. Você não segue a necessidade do bebê, você segue uma tabela. Eu não gosto disso. Acredito que nós temos que seguir o nosso coração, o nosso Sim. instinto. É uma criança, é um filho, Sim. né? Não é um robô, não é uma Necessidade, boneca, não é a Joy, que você deixa lá 10 minutos. A criança tá morrendo, se esgoelando. Tem criança que chega a vomitar, gente. Não. Aí o que o profissional fala? Você vai lá, você vai limpar o vômito. E continua a deixar Isso é um filme de chorando? terror, gente. Olha, Entendeu? meu Ai, Deus. Pode ser que o seu bebê faça cocô de tanto chorar. Você vai lá, troca a fraldinha dele e continua. Nossa, isso é uma crueldade, né? É um entende? terror. Nossa. Eu não consigo. Isso não entra na minha cabeça, entende? Por que a gente tem que trabalhar o quando sono? Quando você começou a aprender sobre isso, como que foi para você, assim, a Fernanda como mãe, como que você se desenvolveu com isso, com o sono da sua filha, com essas coisas, a aprender a lidar com isso, a trabalhar com tudo isso? Foi difícil ou para você foi muito tranquilo? Não, porque graças a Deus eu me especializei em instituições que também não apoiam esse tipo de coisa. Ai, que bom. Graças a Deus. Né? E nesse tempo todo eu fui estudando muito sobre apego. O que é apego, gente? Apego é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Porque o bebezinho ele já nasce como se fosse um chip. Ele nasce programado para se apegar a uma pessoa, porque ele entende que ele depende dessa pessoa para sobreviver. Né? O ser humano é igual sabe a girafinha quando nasce? Com as perninhas assim? Ela nasce andando. O macaquinho nasce andando, né? Se agarra ali na mãe, fica assim, né? O bebê não, gente. Se eu deixar ele ali, ele morre. Sim. Ele morre. Então, por que ele chora? Pra falar. Eu tô com frio, eu tô com fome, minha fralda tá suja, eu tô com saudade. Ele precisa chorar. E a gente precisa acolher. Quanto mais a gente vai acolhendo e suprindo essas necessidades, o bebê vai entendendo. Olha, minha mãe entendeu que eu tô com a fralda suja. Ai, eu me sinto seguro. Ai, minha mãe sabe que eu tô com sono, ela veio me levar pra dormir. Minha mãe percebeu que eu tô com fome. Entende? Aí ela tá desenvolvendo essa segurança, ela confia, ela sabe. Ela sabe que ela pode contar com alguém, né? Vai estar ali para ajudar. Outra coisa, que é um sinal clássico de que essa criança está desenvolvendo um apego seguro com os seus pais, é quando você deixa a criança com outro cuidador, né? Ai, deixei na casa da vovó. Aí chega lá, a criança começa a chorar. Quando você chega. Aí a vovó fala, ai, tá vendo? Você estragou, ó. Chegou, ela tava ótima. Chegou, faz chegar que mudou. Tava boazinha até agora. Na verdade, significa que essa criança confia em você. Você é a única pessoa que ela confia para liberar as emoções ruins também. Olha que legal. Aconteceu uma coisa assim ontem. Ontem eu tive que ir ao dentista, né, com a minha filha, fui com a minha filha e tal. E deixei o meu bebê com o meu esposo, né, em casa. E aí, quando eu cheguei, a minha sogra tava aqui e tudo, aí ela falou assim, nossa, mas eu nunca tinha ouvido ele chorar tanto, ele chorou muito, ele sentiu muito a sua falta, tava com o pai e tal, mas ele chorou demais. Aí eu falei, não acredito, gente, como assim? Com saudade, né? Porque, principalmente quando a mãe volta a trabalhar. Gente, o bebê não entende que você tem que voltar a trabalhar. Ele não entende que você passava 24 horas com ele e agora você passa 5. Ele não entende. Verdade. Ele chora. E é ruim pros dois, né? Pra mãe e pro filho também, né? Deus me livre. Horrível. Eu lembro da minha primeira, eu trabalhava fora na minha primeira, e eu chegava na empresa, meu esposo ia me levar, eu ia amamentando ela, e eu chegava lá e eu começava a chorar, assim. Quando eu descia, que eu entrava, eu começava, minha filha, vou ficar sem minha filha e tal. Era horrível, é a pior sensação do mundo. Normalmente é com 4 a 6 meses, né? Depende da empresa. Eu tive que voltar, ainda voltei com 3 meses, porque eu tive que sair muito antes do dela, porque eu tive alguns problemas antes. Eu ganhei ela também com 8 meses, né? Então, eu tive que sair muito antes. Eu acabei voltando com 3 meses. Nossa, foi terrível. Foi terrível. É uma fase que o bebê tem que estar ali, ó. Né? Não é eu confesso que eu nunca passei por isso. Não tive essa experiência, assim, de ter que voltar para a empresa com a neném. Até porque eu sou autônoma, então eu trabalho de casa. Então é mais fácil, mas tem aquele momento que a gente deixa o neném na creche, por exemplo, na escolinha. Porque por mais que eu esteja em casa, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estar online, eu preciso sair, eu preciso visitar meus clientes. Então, tem um momento que antes, né? Hoje eu tenho a Rai que fica com as meninas em casa, que elas ficam mais acolhidas em casa do que numa escola o dia inteiro. Mas antes não, elas tinham que ir para a escolinha. E assim
É difícil, mas todas foram com 2 anos para creche, para escolinha. Foram todas, por exemplo, até os 2 anos eu consegui ficar com todas elas Nossa, em casa. uma bênção. Então, assim, eu falo que eu não tive essa experiência que a Rê teve de ter com 4 meses já levar o bebê para a escolinha, né? E ter essa separação assim do nada, né? Nossa, Aquela coisa, poxa, muito bruto. cadê minha mãe? Né? É uma judiadeira. A mãe sofre mais. Gente, me fala uma coisa, 2 anos, você que já tem mais experiência aí né, já conheceu muitas pessoas, enfim, muitos alunos. Você já tem alguma experiência que você pode contar pra gente em relação a culturas diferentes, que você tem, assim, passado, assim, né? Que você, sei lá, foi na casa de alguém, ou até mesmo alguém chamou no direct e comentou, olha, sei lá, fui na casa de fulano e ele tem uma cultura totalmente diferente em relação ao sono da criança. Você tem alguma experiência, assim, que você conta pra gente que não foi legal, que você falou, poxa vida, não é legal, exceto aquilo que nós comentamos, né, do Cry Out, né, do Cry Out, exceto essa. Tem alguma experiência, assim, muito ruim que você fala, gente, pelo amor de Deus, não foi terrível. Mas é da cultura da pessoa, né, da família, enfim. Olha, coisa assim ruim, não. Que eu poderia falar assim, gente, não façam isso. Mas assim, coisas que eu vejo no dia a dia são alguns hábitos que são muito difíceis da gente manter a longo prazo. Né? Uma vez eu atendi uma família que os pais tinham que sair de carro todas as noites para a criança dormir. Passei por isso. Né? Todas as noites. E é uma coisa difícil. A longo prazo, não dá, né? É horrível. Então, eu já atendi muitos casos assim, na verdade. Mas esse me chamou a atenção porque os pais me procuraram depois de uma viagem. Eles foram para o Nordeste e tinha que pedir Uber toda noite no hotel para poder sair com o menino, para ele dormir, para depois... Aí o pai me procurou e falou assim, Fernanda, não dá mais. Tipo assim, olha o absurdo, olha o nível que a gente chegou. A gente tá numa viagem, curtindo, um resort maravilhoso. Eu tenho que chamar um Uber todo dia para fazer meu filho dormir. Né? Então, assim, é um tipo de hábito que, assim, de vez em quando, numa soneca, sei lá, meu filho não tá dormindo, tá desesperado, vamos sair de carro sim. Agora, toda noite eu tenho que pegar um carro para sair com meu filho. E aí, o que acontecia? Era muita briga conjugal, né? Porque aí, é eu que tenho que ir, é você que tem que ir, porque você criou esse hábito, né? Aquela coisa que um joga pro outro. E aí, a gente tem que trazer isso, né, para os pais e explicar para eles. Você não depende do carro. A gente acaba criando como se fosse uma muleta. Meu filho só dorme assim. Meu filho só dorme. Exatamente. Ele acabou acostumando, na verdade. Porque foi uma, foi duas, foi três, né? Ele achou, é normal, mais fácil. Faz parte do dia a dia dos meus pais. A minha mais velha... A minha mais velha, eu passei por isso. A Rafaela teve um tempinho dela, um breve momento ali dela, que a gente tinha que colocar no carro de madrugada, porque nada fazia ela dormir. A gente passou por isso com a mais velha. As outras não, graças a Deus, já foi mais tranquilo. Mas a Rafa, a gente passou por isso um pouquinho. Foi punk. E dependendo da idade, é complicado, porque a criança aprende que é só assim que ela dorme mesmo. Então ela cria uma resistência. Aproveitando essa questão assim do carro, né? Já é um costume da criança. Pegou, né? Teve esse costume. O que você acha de chupeta? Não. Aí ajuda a acalmar? É mito? Não ajuda? Completamente diferente. Né? Completamente diferente. Chupeta é uma decisão dos pais. Para alguns bebês é maravilhoso, é uma bênção. Para outros pode se transformar num pesadelo. Porque... muitas vezes a chupeta cai, muitas vezes à noite, né? A criança acorda a noite inteira porque a chupeta caiu e você tem que ir lá ficar recolocando a noite inteira. Né? A dica que eu dou para a chupeta é o seguinte: utilize a chupeta para o que ela foi criada. Né? A chupeta ela foi criada para quê? Para acalmar o bebê, para ajudar a dormir. Acabou. Dormiu, acabou. Né? Dormiu, tirou. Acordou de manhã, chupeta fica. A chupeta ela não deve ser utilizada durante o dia para o bebê ficar o dia inteiro com a chupeta na boca. Entendi. Porque o bebê passa o dia inteiro com a chupeta na boca. E aí, gente, olha só o que pode acontecer com o bebê que passa o dia inteiro com a chupeta na boca. Né? E é compreensível, né? Principalmente quem tem mais filhos. Às vezes você quer um silêncio. Você quer silêncio. Nossa, eu tenho aquela coisa, meu Deus, amor de Deus. Eu super entendo. Mas a gente tem que ter um equilíbrio nisso.
Porque muitas vezes você está atrapalhando o seu bebê na capacidade dele de lidar com pequenas frustrações. Ele precisa desenvolver isso. Se toda hora eu estou calando o meu bebê, ele, em nenhum momento, ele... Aí à noite eu quero que ele durma tranquilo, que ele não chore, que ele não dê trabalho. Então, eu tava falando da chupeta, né? Isso. Que é muito importante a gente utilizar a chupeta para o que ela foi criada. Né? E quando a gente fica só calando o bebê durante o dia todo dia, toda hora ele tá com a chupetinha na boca, ele não vai desenvolvendo mecanismos ali para enfrentar pequenas frustrações, né? E normalmente é aquele bebê que só volta a dormir se estiver mamando, só volta a dormir senão ele chora muito. Esse bebê ele não aprendeu outras formas de se acalmar. Então, muito cuidado com a chupeta, que a gente fica meio que refém da chupeta. Tudo é chupeta. Qualquer coisa eu vou lá e chupeta. E eu nunca tento acalmar meu bebê de outras maneiras. Pego no colo, converso. Ai, filho, você tá chateado, entende? E não Eu faço isso. Né? Eu faço isso. Aqui, na verdade, eu tentei. Eu juro que eu tentei colocar chupeta nas 4. Nenhuma das 4 pegou chupeta. A Laura mesmo, já comprei 2 chupetas, modelos diferentes. Falei, essa vai. Não, essa vai. Essa vai chupar chupeta, essa não vai. Só que não adianta, é dela. Não pega, não tem jeito. E aí eu faço exatamente isso. Coloco ela aqui. Que foi, filha? Calma, né? Vamos conversar. Eu vou conversando até ela ir acalmando. E aí ela pega no sono. Aí eu coloco... Ela pegou a fraldinha, coloco o paninho, coloco ela e vou batendo no bumbumzinho e vou cantando, balançando até ela ir. Mas eu confesso que eu tentei sim dar chupeta pra Laura, mas ela que não quis. Nenhuma das 4 quis. As 4 eu tentei. Não tem problema, né? O problema é quando utiliza de forma errada. Porque isso atrapalha o desenvolvimento emocional mesmo. Né? O bebê tá toda hora sendo calado. Outro dia eu tava no parquinho aqui, eu vi uma mãe com 5 crianças. E o mais novo tinha 2 aninhos, eu acho. 1 ano e meio. E ele tava com a chupeta, né? Aí eu fiquei me perguntando, por que esse menino tá com a chupeta, gente? Ele tem 1 ano e meio, tá brincando e tá com a chupeta. Depois eu vi a outra galera chegando, né? Os outros. Aí eu falei, tá explicado. 5 filhos, complicado, né? Deixa o menino. Você, a mãe também conhece, né? Essa passou por mim. Eu dei a vez pra ela. Aqui é coisa mais fácil. Aqui é bem comum. 4, 5 filhos é média. Eu sou um ET aqui, que só tenho uma. Sou um ET. É 3 a 5. É sério. 3 a 5. Você vai no mercado. Já que eu sou ET. Que tenho 4. Você é ET. No Brasil é ET, né? Aqui é ET quem tem um só. Entendeu? Olha. Mas é isso. Tá? É muito importante a gente tomar cuidado. E o peito é a mesma coisa. Que às vezes quando o bebê é pequenininho, peito. Tá no colo do pai, tá chorando, tá com fome. E aí eu tô toda bem hora... a cara do pai, né? Só calmo com o peito. Aí à noite eu não quero ter que aumentar toda hora que o bebê acorda. Mas o que você fez durante o dia? Seu bebê inteiro. Percebe? Seu bebê aprendeu que existem outras maneiras de acalmar também. Seu bebê foi acalmado só no colo. Seu bebê você conversou com ele. Não, eu tô toda hora... Né? E o peito, gente, é uma bênção. Mas a gente tem que entender que, por mais que seja uma bênção, nem sempre é só isso que eu quero, que o meu bebê quer. E tá bom? Fala uma coisa pra gente também, Fê, que é uma dúvida também. Quando você precisa viajar, né? Você até comentou com a gente aí uma viagem. O que fazer com o sono do bebê em fuso horário? Né? Ele, para se adaptar, de repente você precisa de uma viagem, sei lá, uma semana ou mais, e tem aquele fuso horário, qual a estratégia para acalmar, para ajudar nesse momento? Que acho que também é frustrante, né? Você vai para uma viagem, alguma coisa legal, você quer se divertir e tal, e o bebê não se adapta, não consegue. Então, na verdade, o bebê e nós também. Porque se o fuso for muito longo, a gente também não vai se adaptar tão rápido. É normal que demore uns 2 ou 3 dias para ajustar fuso horário. Né? Porque o nosso relógio biológico, que é o que regula todas as nossas funções, fica desregulado quando muda o fuso. Então, muda, né? O horário que você tinha luz, você tá no escuro. E no momento que você estava no escuro, você tem luz. O seu corpo fica... E agora? Meu Deus, o que eu faço? Entendeu? Então, é normal. Só que nós somos adultos, nós temos controle emocional formado. Nossa parte do cérebro que controla as emoções está formada. O bebê não. Sim. Ele vai chorar mais, ele vai ficar mais irritado, ele vai... Nós adultos, a gente fica cansado também, mas a gente... estamos na viagem, vamos, né? Então, o ideal é que você exponha esse bebê
o máximo possível a luz do dia natural no local que você vai. E à noite que você deixe o ambiente mais escuro possível para regular o mais rápido possível esse relógio biológico do bebê. É basicamente isso. Ah, legal. É dar uma força, porque às vezes a gente precisa, né? Ainda mais agora a gente trabalhando com as coisas de marketing também, eu e a Má, no futuro logo mais, nós estaremos fazendo algumas viagens, né? E nós temos que entender como que vai funcionar esse processo para os nossos bebês. Então, a gente já foi, vamos antecipar essa pergunta. E regular o mais rápido possível para o horário do local que você vai. Entendeu? Entendi. Principalmente se você vai ficar mais de 4 a 5 dias. Se você vai ficar mais de 4 a 5 dias, você regula o máximo possível. Chegou lá, você já vai tentar começar o dia cedo no horário do lugar. Entendeu? Agora, se você vai ficar menos, vou ficar só 2, 3 dias. Não mexe, deixa como tá. Eu ia até te perguntar agora, né? A alimentação, né? O que interferia no sono do bebê. Principalmente a amamentação, mas você já deu uma prévia dessa questão da amamentação, que a criança o dia inteiro ali acalmada no peito, à noite, lógico que ela também vai procurar o peito para se acalmar, né? Então, era uma das minhas perguntas, mas você já deu uma passada nela. Aí eu queria te perguntar quais são as possíveis consequências de um sono, por exemplo, do bebê, estabelecer uma rotina, né? Aquele bebê que, por exemplo, tem uma apneia, ele tem uma insônia, como que a gente lida com isso? Como identificar isso? Identificar esses quadros no sono do bebê? Sim, primeiro a gente tem que avaliar toda a rotina do bebê para ver se as necessidades dele estão sendo supridas. Isso a gente faz através de anotar. Vou checar como que esse bebê tá. Tem horário para acordar? Faz as sonecas que precisa? Tem horário legal para dormir à noite? Primeira coisa que a gente faz é ajustar a rotina diurna dessa criança. Como que tá a alimentação? As mamadas são boas? Tá ganhando peso? Fralda, né, molhada, tal. A gente checa tudo isso. Depois, se essas coisas continuarem, a gente vai para os hábitos. Esse bebê só dorme de um jeito, ele não consegue adormecer por conta própria. Quando eu faço assim, significa que não é sozinho, mas o corpinho dele consegue fazer o processo de dormir, ou ele sempre depende de alguma indução. Ele tem que estar sendo balançado, ele tem que estar só com a mamadeira na boca, só dorme se tiver com o peitinho na boca, entendeu? A gente vai para essa parte. Viu essa parte? Não, o bebê, ele dorme de várias formas, ele tem um pouco mais de autonomia e tal. Aí, se você percebe que esse bebê ainda tem algum distúrbio, tipo insônia, qual a fase do desenvolvimento desse bebê? Ele tá aprendendo alguma habilidade que deixa ele muito excitado? Percebe que tem, assim, mil coisas. Esse bebê tem alguma alergia? A alergia, gente, é uma das coisas que mais vai atrapalhar o sono. A PLV, eczema, como fala, gente? Dermatite, essas são as coisas. Isso, o meu tem dermatite, qualquer coisinha, assim, um tecido diferente, pronto, ataca muito, incomoda, ele fica muito incomodado. Então, não consegue dormir direito. Então, você tem que tirar tudo isso, você tem que ver todas as questões subjacentes para ver se esse bebê realmente precisa ir para uma polissonografia, por exemplo. Entendeu? Aí, quem faz o diagnóstico se esse bebê tem algum problema sério de sono mesmo, aí é médico, neurologista. Tá bom? Agora, temos uma pergunta aqui. Pode terminar. Não, é isso, né? Pra você entender se esse bebê realmente tem uma patologia do sono ou não. É a rotina, são os hábitos, é a fase do desenvolvimento que ele tá. Então, é um período só, ele não vai ficar assim para sempre. Porque se a criança não dorme bem, com certeza tem muitos impactos no desenvolvimento dela, vocês podem ter certeza. A Maria Carolina perguntou aqui: meu filho tem 1 ano e 1 mês, não quer mais ficar no berço, só quer ficar na cama comigo e meu marido. O que faço? Então, provavelmente, que assim, o que acontece? O bebê, ele tem uma preferência, né? Eu brinco com as mães, né? Porque no cansaço a gente faz isso mesmo, a gente pega e bota na cama. Só que aí o bebê, ele desenvolve uma preferência, ele vai sempre preferir ficar com a mamãe e papai, ele não é bobo. Até eu que sou mais boba, quero ficar. Entendeu? Né? E o que acontece com a criança de 1 aninho, 1 ano e meio? Eles são muito ligeiros, né, gente? São muito ligeiros. Então, assim, a primeira coisa é decidir aonde você quer que o seu filho durma. Você quer que ele durma no berço ou na cama? Decida. Porque a criança fica uma mensagem mista. Hoje é no berço. Não, hoje a minha mãe deixa eu dormir na cama. Ele não entende. Tipo, a criança ela não tem noção de tempo, ela não sabe. Então, será né?
Então, Sabe o que eu primeira faço coisa. errado? Por exemplo, durante o dia, eu percebo que a Laura ela dorme muito melhor no berço. Ela tem o carrinho que vira Pois é. Moisés. Então, quando eu tô lá embaixo com as crianças, às vezes ali eu deixo ela. Mas aí eu acabei agora colocando ela no berço, ligo para a eletrônica e vou fazer minhas coisas em outro ambiente da casa. Mas à noite mesmo, no meu sono, para que eu consiga dormir um pouco melhor, ela dorme comigo na cama. Não tem problema. Mas é uma decisão sua que você quer dormir com ela na sua cama. Isso. Tem problemas. E para tirar Entende? isso depois? Aí a gente vai ver depois. Mas é o seguinte, a cama compartilhada, gente, ela é boa quando tá todo mundo feliz. Né? Sim. Por exemplo, você gosta. Tá ótimo, então, cara, não temos um problema. Meu A gente tem marido um também problema. não reclama, pelo contrário. Ele põe até um colchão do lado da cama e ele dorme no chão, do lado da cama. Então, pronto. Tá todo mundo feliz. Percebe que funciona pra dinâmica? O problema é quando não funciona pra dinâmica ou a mãe não dorme, porque uma criança de 1 ano. É muito difícil ele ficar assim, ó. Sim. O que a criança de 1 ano normalmente começa a fazer? Depois você me pergunta, você vai me falar se a Maria Carolina, né? Isso. Se a criança... Eu falo que eles fazem o self-service do TT. É o self-service do TT. Então, essa criança, ele fica pulando de um peito pro outro, ele vai aqui, aí depois ele vai lá, ele levanta a blusa da mamãe, ele mesmo mama. Para algumas mães, elas não estão nem aí, porque elas dormem. Elas nem sabem quantas vezes o bebê mamou. Não Outras consigo, mães sim. não Não dormem. consigo. Eu, Meu Deus, por não exemplo, consigo. eu não durmo se eu tô com a minha filha e ela fica fazendo isso. E tem mãe que capota, não tá nem aí. Aí, beleza. Por quê? Cara, eu coloco a Laura do meu lado, coloco o peito pra fora e falo, sirva-se, filha. Acabou. É isso. E assim eu vou. Funciona pra você, percebe? Você não tem um problema. Porque você está dormindo, seu bebê mama, ela dorme, estamos todos felizes. Quando não está, gente, é melhor fazer a transição. Não mantenha. Sabe por quê? Chega uma fase que a pessoa fica desesperada. Desespero. Que as mães me procuram, eu tô já... Mude, né? Então, decida. Você quer o quê? Você quer que o seu filho durma aonde? Não, Nanda, não aguento mais, tá muito cansado. Bota um colchão no chão ao lado da cama, comece essa transição. Deita ali com a criança, dormiu, você passa para sua cama e ele fica no dele. Para ele começar a acostumar a não ficar colado. Outra coisa, dificulte para o bebê. Se é um bebê que faz o self-service do TT, você não quer mais, para de facilitar para ele. Às vezes a mãe dorme até sem blusa. Acordou aí? Acordou. Se você precisar, você vai lá. Você entende? Aí eu falo isso, porque senão eu vou reforçando aquele hábito que eu não quero. Se eu não quero mais, aquilo está me fazendo mal, eu preciso quebrar o hábito, eu preciso parar de reforçar, eu vou dificultar para o meu bebê. Não vou mais deixar ele fazer o self-service. Quer mamar? Vou sentar com ele, vou dar o mamar e vou colocá-lo na cama. Eu vou mudando gradualmente esse hábito. É difícil, tá? Vou falar aqui. É difícil, sim, Fê. É difícil porque a minha dormiu muito tempo, a primeira, né? Dormiu muito tempo com a gente na cama. A gente era a primeira, a gente tinha muita dó. Eu, principalmente, nossa, eu me apeguei demais. E aí, principalmente porque eu trabalhava também, voltei cedo. Então, ela dormiu um tempão. Ela saiu da minha cama, sei lá, com uns 3 anos, ou indo para 4 já praticamente. E aí, foi muito difícil. E quando ela saiu, porque eu já estava muito exausta, eu não conseguia dormir, eu ficava cansada. Quando ela saiu, porque eu sentia essa necessidade, eu senti a necessidade dela sair, mas eu também sentia a necessidade de tê-la comigo, né? Claro. Dormir de conchinha, apertadinho e tudo. Então, é difícil para ambos, tanto para a mãe quanto para a criança. É muito complicado essa transição, né? Fica muito difícil. Mas o que fazer para ajudar ambos? Porque eu me sentia mal. Eu falava, tadinha, né? Ela vai ficar sozinha, ela não vai ter mais aquele quentinho. Ó, já para aí. Quando a mãe fala assim, ai, tadinha, não sei o quê, não faz. Tá bom? Não faz, não é a hora. Ai, meu coração. Percebe que não é a hora? Você tem que olhar também para essa parte. Não, tadinha, não quero, não faça, porque não vai dar certo. Entendeu? A criança vai perceber, você também não vai ser consistente, porque o seu pensamento é tadinha, vai dormir sozinha. Então é melhor não fazer. Né? Eu sempre falo para as mães, a primeira coisa, a primeira etapa é a decisão. O que eu quero? O que eu quero de verdade? Eu quero mesmo que ela durma separada ou, na verdade, eu não quero? Se, na verdade, eu não quero, eu não faço, mas eu mudo o meu comportamento para que ambos possam dormir melhor. Mesmo juntinho.
Ou eu coloco uma barreira e não fico tão colada, né? Pra uma Sim, criança de 1 ano, dá pra colocar uma barreira. Um bebezinho de 4 meses, melhor não. Mas sim. uma criança de 1 ano, eu posso colocar uma barreira de travesseiro, eu posso enrolar um edredom. Aqueles minhocão também, né? Aquele minhocão de gestante, 1 né? aninho dá. 1 ano, hein, gente? Pelo amor, presta atenção na idade, porque as mães confundem, né? Às vezes coloca com Uhum. recém-nascido, não pode, né? 1 ano, E aí, gente, por pra favor. não ficar colado, entende? Porque quando tá colado, outra coisa que acontece, o bebê sincroniza o micro despertar dele com o micro despertar da mamãe. Então, toda vez que a mamãe dá uma respirada e vai aprofundar o sono de novo, o bebê, opa, aí já, Ela acordou. daqui a pouquinho, já, entendeu? Né? E aí vai a inteira. Percebe? Se você tá um pouquinho mais separado, o bebê ele não sente aquele movimento suave que você faz e pode ser que ele não acorde também junto com o seu, entende? Já repararam que às vezes a mãe acorda 30 segundos antes do bebê? Sim. A criança acorda, Uhum. né? Porque tá... Respirou, pronto. O nosso organismo é assim, né? Você vê o apego, que coisa louca? Até A minha isso... filha de 5 anos. A minha filha de 5 anos, quando ela tá comigo, eu acordo, não dá, eu desço, sentei no sofá, ela tá descendo a escada junto. Eu falei, gente, como? Porque, sincroniza, é isso mesmo. A minha hoje mesmo. Ó, a gente tem costume, nós costumamos fazer os nossos projetos muitas de madrugada. Eu prefiro muito, por exemplo, levantar umas 3 da madrugada, porque eles têm um soninho, né, um pouquinho mais pesado ali e tal. E então eu acho melhor até mesmo pra fica mais calmo, mais tranquilo, não tem barulho, porque aqui é cachorro, é gato, enfim, tem tudo. Então, 3 horas. Paz, vamos Nossa, lá, vamos começar a trabalhar. Só que aí ela, às vezes, agora, né, ultimamente, aí eu levanto, daí um pouquinho, aí eu escuto, tec, tec, tec. Aí ela, mamãe, eu não vou conseguir dormir sem você. Eu preciso dormir com você. Com 5 anos. Aí eu falo, não creio. Aí hoje mesmo, né, eu levantei cedo, falei, vamos preparar tudo, preparar os posts, as coisas direitinho. E aí ela acordou, mãe, não tô conseguindo dormir. Aí eu falei, meu Deus, filha, mamãe precisa trabalhar. Mas bate aquela coisa, né? Para tudo, vai lá, põe ela pra dormir, aí você fica em paz e você volta. Eu já sou o contrário da Rê. Eu já vou até as 2 da manhã acordada e aí depois eu vou e durmo o resto da noite até 8h30, 9 horas. Ela me manda mensagem às 6 horas da manhã. Amiga, eu falei, minha filha. Você vê que... Tô roncando, né? Minha querida. Vocês têm... A gente fala que existe uma coisa chamada cronotipo. Vocês têm cronotipo completamente diferentes. Uma é cotovia, a outra é coruja. A Marcela é coruja, a Renata é cotovia. Os bebês normalmente são cotovias. Os bebês precisam dormir cedo e acordar cedo. E o adulto, que é coruja, normalmente é o que mais sofre com o bebê. Né? É verdade. Cedo, e a mamãe coruja quer dormir. É engraçado que meu marido, ele fala isso. Ele sai pra trabalhar e fala assim, meu, vê se não dorme até tarde hoje. Aham, tá bom. Ele fecha a porta e tal. Eu mandei pra ela no WhatsApp uma panelinha, batida de panela. E aí, vamos acordar hoje, o grande dia. Ela, pelo amor de Deus, você tá me acordando a essa hora com batida de panela. Isso é muito difícil de mudar, na verdade, a gente não muda isso, é nosso, é característico É nosso. meu, gente, eu não consigo, eu prefiro trabalhar à noite, eu faço as coisas da noite. Quando eu tava na faculdade eu também, eu chegava da faculdade, eu fazia todos os meus trabalhos que eu tinha que entregar durante a madrugada, e no outro dia eu dormia. E às vezes, quando eu tava trabalhando fora, eu passava a madrugada acordada, dormia coisa de 1h30, 2 horinhas, só aquele cochilinho para poder aguentar, pra passar o dia trabalhando depois ir pra faculdade à noite. Então eu acostumei a ser assim, então... Eu, infelizmente, eu não consigo. E aí minha filha sofre com a mãe doida aqui, né? Não, mas se funciona pra você, não tem problema, entende? Pra mim. O ruim é quando não funciona. Aí, né? A Larissa perguntou aqui, ó. Meu bebê tem 1 ano e 1 mês, está muito manhoso, não brinca, só quer a mamãe pedindo colinho, mama o tempo todo, não consigo fazer as coisas, só quando ele dorme. Se saio de visita, ele vem me procurar. De visita não, de vista, perdão. Sai de vista, ele vem me procurar. E aí? Então, é bem comum, né? O bebê tem ansiedade da separação nessa faixa etária. Né? É bem comum. Então, a gente tem que suprir essa necessidade durante o dia
para que essa criança não tenha distúrbios, principalmente à noite, no sono noturno, que é bem comum a criança acordar berrando, chorando, desesperada nessa fase, né? E uma coisa muito legal é brincar de esconder, né? A brincadeira de esconder, brincar de esconder, se esconder atrás do móvel, aí se esconde atrás da geladeira, se esconde. Brincar de esconder é uma brincadeira terapêutica, né, para criança nessa fase etária. Porque quando ela vê que a mamãe desapareceu, mas a mamãe voltou, bem feliz, hein, né? E brincar de esconder não é uma brincadeira boba. Ela realmente pode mudar a vida da criança, nesse sentido dela entender que a mamãe não vai embora. Quando perde Que ela vista, vai e volta. a mamãe volta. Muito importante sempre comunicar a criança dessa idade. Olha no olho dela, mamãe vai no banheiro, mamãe já volta. E vá no banheiro. O que muitas mães fazem? Começa a não fazer mais nada. Não faço mais nada, não posso tomar banho. Aí ela vem com aquele papo pra mim. Não, ai, meu filho não deixa eu tomar banho. Ai, meu filho não deixa eu comer. Eu quero pegar vocês pelo cabelo. Deixa assim. Você vai com ele no banheiro, você vai dar um brinquedinho pra ele, mas você vai fazer o mínimo por você. Porque se a gente não faz, só piora. Porque a gente vai se sentindo mal, aí a culpa é da criança, porque a criança não deixa eu fazer nada, porque eu sou uma péssima mãe, aí começa, né? Então, já quebra... Se culpar também, né? Você acaba se culpando muito por muita coisa. Exatamente. A gente se sente muito desgastada, né? Quando a criança tá passando por um pico da ansiedade da separação. É difícil. É como se a criança quer você o tempo inteiro, né? Mas passa o mínimo. Pode falar, desculpa, te Não, cortei. já terminei. A Gisele pergunta aqui, ó. Minha bebê tem 2 meses. As noites estão difíceis. Todas as vezes que ela acorda, parece que está com dor. Coloco no peito e ela dorme. Passa 2 horas e tudo de novo. O que posso fazer? Eu acho que é aquilo que a gente falou sobre o peito, né? Não, também, mas o bebezinho dessa idade é normal mamar várias vezes, né? Mas se ela falou que parece que tá com dor, é importante avaliar para descartar, né? Descartar desconfortos. Por exemplo, o bebê às vezes pode estar com uma, né? Pode ter fluxo, pode ter gases, pode estar com cólica, pode estar com disquesia, PLV, tem um monte de coisa. Se parece que está com dor, eu vou avaliar para ver se meu bebê está com alguma dor que pode atrapalhar o sono dele. Então eu vou descartar primeiro. Tá bom? Existe coisa mais Existe algum truque, alguma coisa para os pais com os nenéns que acordam muito à noite, como no caso dela, né? Que parece que está com dor, ou enfim, todos os despertos aí do bebê. Para que existe algum truque para os pais, para que não atrapalhe tanto o sono dos pais, assim? Então, que eles a primeira delas é dormir cedo, né? A primeira delas é dormir cedo. Coisa que eu não faço. Tá? É quando estão passando por alguma fase de regressão, que o bebê está acordando demais, é os pais dormirem cedo, para terem mais paciência para lidar com o bebê. Mas é o que eu falei desde o início. A primeira coisa que a gente tem que avaliar é a rotina da criança. Certo. Ter certeza que essa criança... Né? E os pais que vão controlar isso. Né? Controlar entre aspas, né? Os pais vão fazer o que está ao alcance deles. Ninguém controla bebê. Esta é outra coisa que deixa os pais frustrados. Eu queria que meu bebê, Não queira. Faça o que está ao seu alcance e seu bebê vai fazer o que ele consegue fazer. Né? Então, eu vou proporcionar as melhores condições para que meu bebê possa dormir bem. Eu vou dar o meu melhor. Tem uma noite muito tranquila. O bebê que vai, né? Cada um é de um jeito. Eu até costumo falar que os bebês são de humanas e não de exatas. Verdade. Cada um vai, né? Tá bom? Tá bom. Fê, então fala pra gente um pouquinho do seu curso, que eu vi que é fantástico, tem muita coisa legal lá. Fala um pouquinho pra gente do seu curso, pra gente encaminhar, pra encerrar nossa live, porque depois aí a galera pode deixar as perguntas, algumas dúvidas, algumas outras coisas, e a gente pode, num outro momento, fazer uma nova live com esses temas, né, que eles colocarem aqui pra gente. Então a gente queria saber um pouquinho mais do seu curso. Eu vi que tem um e-book, né? Um manual lá também. Então. Manual infantil. Deixa eu explicar pra vocês. O que aconteceu? Alguns meses atrás, eu criei um manual, que era o Manual do Sono Infantil, que são 2 aulões, que duram mais ou menos 40 minutos cada uma, e que tinham alguns módulos bônus. E eu criei esse manual com um valor bem simbólico. Na época custava R$67, né? E é para quê? Para quem não sabe nada sobre sono, para gestante, pais de primeira viagem. O que você vai começar a fazer para que seu filho durma bem?
tudo que você precisa saber. Então, é um manual. Só que aí eu decidi fazer o seguinte, eu decidi dar de presente esse manual para quem se inscrevesse no meu outro curso, que é o Beabá da Rotina. Né? E como eu falei para vocês, a rotina é a primeira coisa que a gente regula. E o Beabá da Rotina, ele abrange conteúdos de 0 a 3 anos. Então, ele tem os módulos divididos por idade, né? Então, começa com 0 a 3 meses, aí 4 a 6 meses, aí 7 a 8 meses, 9 a 12 meses, e assim por diante, até 3 anos. E, além dos vídeos, tem um manual de apoio para cada idade. Então, tem sugestão de rotina, brincadeira, o que acontece na fase do bebê, tá tudo ali. E aí, o manual do sono infantil está bônus lá, de presente. Então, quem entra, ainda ganha o manual. Isso. E além de todo esse conteúdo, tudo, tem um módulo que chama Presentes da Nanda. Né? Então, temos lá uma mentoria de introdução alimentar de presente. Uau, então, as mães sabem como começar a introdução alimentar, o que oferecer. Eu chamei uma Nutri, Mara. Ela deu essa aula pra gente. Tá lá como presente da Nanda. Temos também o teste do temperamento, pra gente entender qual é o temperamento do nosso bebê. Né? E existem alguns temperamentos que vão impactar mais o sono, outros que vão impactar menos. E aí, com algumas estratégias para os pais aplicarem ali para ajudar esse bebê, dependendo do temperamento dele. Né? E não estou falando de temperamento colérico, essas coisas, não. É temperamento, por exemplo, bebê muito sensível, bebê com alto nível de energia, bebê intenso, né? Que são os temperamentos dos bebês, né? Porque bebê não tem esse negócio de colérico, sanguíneo. Todos os bebês são sanguíneos. Né? Isso a gente consegue ver só quando ele é mais velho. Enfim, gente, é isso. O Beabá da Rotina é um curso que tem acesso por 3 anos. Então, é um curso para você olhar. Né? Então, por exemplo, eu tenho meu bebê de 4 meses. Eu vou lá, aprendo tudo dos 4 meses, ajusto. Ah, meu bebê fez 6 meses. Então, eu vou lá no módulo 6 meses, vou ver o que eu preciso fazer para ajustar a rotina desse bebê. Legal. Porque o não ajuste é que causa problema. Porque uma criança, ela vai crescendo, ela precisa de ajuste. O número de soneca diminui, a hora de dormir pode mudar, ele passa por fases, né? Começa a introdução alimentar, entende? Então, esse é o beabá mesmo, o beabá da rotina. Tá bom? Que legal. E onde a galera consegue encontrar o seu curso, como que faz para conseguir acessar, então, ter acesso a ele? É muito fácil. Você vai lá no link da minha bio, @NandaBenatti, tá lá no link, Beabá da Rotina, você se inscreve e já começa a ter acesso aos conteúdos na mesma hora. Tá bom? Inclusive, você mandou pra gente uma fotinho também que a gente vai postar lá no nosso feed. Aí a gente vai colocar bonitinho uma descrição lá e encaminha a galera, as mamães que se interessarem, também para deixar as dúvidas, né? Para que a gente possa dar uma olhadinha, conversar depois e futuramente vir a fazer uma nova live que foi show de bola. Nós estamos muito felizes. Muito boa. Eu gostei muito. Coisas que nós nem sabíamos, né? Então, nossa, me ajudou bastante com muitas coisas aqui com a Laurinha, com a tropa, com a minha creche, né? Que eu tenho uma creche. Legal, vai. É legal ter um monte de criança em casa. Eu não tenho, mas eu acho tão legal quando eu vejo assim a família grande com um monte de criança. Ai, maravilhoso. Lógico que tem as suas, né, seus ônus, mas os bônus também são maravilhosos, né? Sim. Ai, verdade. Então a gente agradece demais, Fernanda. Muito obrigada mesmo por participar com a gente esse tempo, essa live. Foi assim, prazeroso, foi muito legal. A gente adquiriu um conhecimento muito bacana. Eu tenho certeza que as mamães que não conseguiram estar com a gente nós vamos subir pro canal do YouTube, né? A nossa live, pra galera lá assistir direitinho. Eu vou juntar as duas aí que deu um chute. Aí eu vou colocar lá direitinho. E a gente combina, com certeza, de fazer uma nova live, porque foi, assim, sensacional, foi incrível. Assim, eu gostei de... Foi maravilhoso. E muito obrigada pelo convite de vocês, tá? Podem contar comigo aí. Foi ótimo, adorei conhecer vocês. Obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração, viu? Um bom final de semana para você, para as mamães também que estão assistindo a gente. E brigadão por confiar na gente, no nosso trabalho, né? Estar com a gente, fazer essa parceria é incrível. Muito obrigada, obrigada viu? A vocês, tá bom? Beijo. Prazer. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.